Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar. Eu queria falar sobre autismo. Então, no autismo, as crianças que possuem o transtorno do espectro autista, elas são classificadas como graves, moderadas ou leves dentro do espectro. E essa é uma pergunta que é comum as famílias me colocarem na consulta. Doutora, mas ele é leve, ele é moderado, ele é grave? Simplificando a classificação, nós vamos considerar a comunicação como parâmetro para dividir os pacientes entre graves, moderados ou leves. Graves são aqueles que ainda não realizam comunicação verbal, ainda não realizam a palavra falada para qualquer comunicação, qualquer grau. Então essas são consideradas graves, são averbais. Se a criança já é verbal, ela caiu já no moderado. Então ela já realiza a pronúncia de algumas palavras. Para que você veja se um paciente é moderado para leve, eu vou avaliar a qualidade da comunicação. E aí, por isso, nós temos diversos moderados e diversos leves. O diagnóstico mais difícil fica no caso dos leves, porque o paciente que tem um transtorno do espectro autista leve, ele se comunica verbalmente, responde algumas perguntas, porém ele costuma ter dificuldades em algumas situações da comunicação, como nas perguntas subjetivas, na hora que você pede para que ele me diga qual a sua cor preferida, ele já não sabe escolher, eleger uma cor, ele não entende muito bem as expressões que nós falamos no nosso modo coloquial de eu estou morrendo de fome, ele acha que você está morrendo realmente. Ele não consegue ver o sentido dessas frases dessa forma coloquial, ele vê esse sentido de uma forma ao pé da letra. E ele também tem dificuldades na argumentação, na conversa, argumentar, explicar o porquê, explicar o que aconteceu, explicar as suas ações. Então você vê que ele tem uma certa dificuldade de comunicação, porém de um grau tão leve que pode ser justificado, como se ele está chateado, ele não quer te dizer, é porque ele é tímido, é porque ele é muito calado. Então por isso, hoje em dia o nosso maior desafio será fazer o diagnóstico dos pacientes com transtorno do espectro autista leve. A grande dica é que normalmente esses pacientes do transtorno do espectro autista leve, eles possuem um grau de dificuldade de comunicação pequeno, porém eles costumam ter algumas características, como a sensibilidade exagerada para texturas, de roupas, ou então ele tem alguma seletividade alimentar, mas é uma seletividade que ele não seleciona alimentos, ele seleciona texturas. Ele só come comidas secas, ou então ele só come comidas molhadas. Então ele tem uma preferência, uma seleção que é uma seleção que não dá um problema nutricional, já que ele come todos os alimentos. Porém, ele só aceita de uma certa forma, que é uma coisa que nós podemos considerar que seja um gosto. Quer dizer, um paciente não gosta de purê. Não, por isso não é uma seletividade alimentar, nem vai te fazer o diagnóstico de TEA. Porém, numa criança com dificuldade de comunicação pequena, porém não aceita nenhuma comida com a textura de purê. Então, ele não come purês, ele não come lasanhas, ele não come nada com molho. Então, ele tem uma seletividade pequena, porém possui. Ele tem uma dificuldade, um nojo para algumas coisas, para o molhado, pela areia, pela grama. Então, normalmente, o transtorno do espectro autista leve não vai ter movimentos estereotipados. Então, ele vai ter uma dificuldade de comunicação leve, que pode não ser percebida inicialmente, associada a algumas particularidades, principalmente com texturas, ou de roupas, ou para pegar objetos, ou então para comer realmente. Há uma seleção de uma textura de alimentos. Porém, este é o grande desafio. Nós ainda realizamos um diagnóstico tardio quando se fala em transtorno do espectro autista leve. E precisamos melhorar esse diagnóstico, porque quanto mais cedo ele for conduzido, melhor será o seu desenvolvimento e eu posso prevenir
prevenir distúrbios de comportamentos associados, que essa criança comece a entrar em depressão, num isolamento social que ela não tinha, ou então que ela comece a desenvolver alguma coisa um pouco parecida com a síndrome do pânico, porque ela começa a não frequentar os locais porque ela considera aqueles locais perigosos. Esses distúrbios de comportamento acontecem no TEA leve, que não foi diagnosticado, que foi justificado porque as queixas da criança não eram muito grandes e não se pensou em TEA, tá certo? Fica a dica. Gostou? Dá um like, me ajude aí. Beijos!